Shalom, shalom, eu sou a Morah Hayá. Estou aqui novamente neste espaço da congregação judaica Mahanaima, uma congregação com o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Quero pedir agora no começo do vídeo que deixe um like no vídeo, por favor. Inscreva-se no canal. Também deixe uma contribuição para a nossa congregação. Ajude-nos a crescer, a estabelecer-nos como uma congregação física, para podermos estar cumprindo Torah Mitzvot de maneira plena. Baruch Hashem. Vamos estudar agora a Brit Hadashah referente a Parashat Hashavua Berukotai. Parashat Berukotai vai trazer então vários ensinos referentes às recompensas pela obediência à Torá do Eterno, às leis do Eterno, Baruch Hashem, e punições por desobediência, né? Também vai falar de destruição, vai falar de arrependimento, vai falar de várias situações onde o povo, infelizmente, no futuro, né, sofrerá os danos de ter voltado as costas para a luz do Eterno, de ter abandonado a Torá. E aqui Moshe Rabbeinu vai profetizar, infelizmente, várias situações difíceis, né? A gente acabou de estudar em Behar sobre o Yovel, e por conta de Shemitah e Yovel, que eles não cumpriram, eles vão ser expulsos da terra, né? Agora aqui na Brit Hadashah, vamos fazer a leitura do Rizayon, visão, traduzido em português como Apocalipse, no capítulo 20, todo ele, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos fazer a leitura. E vi descer do céu um mensageiro que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o monstro terrível, a antiga serpente que é o adversário, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi uns tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yeshua e da palavra de Elohim, e que não adoraram o animal poderoso, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e viveram e reinaram com o ungido durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e Kadosh é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão Koanim de Elohim e do ungido, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, o adversário será solto de sua prisão e sairá a confundir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos Kedoshim e a cidade querida, mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o adversário que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão o animal poderoso, o falso navio, profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Elohim. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro rolo, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, a sepultura, entregaram os mortos que nelas havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no rolo da vida foi lançado no lago de fogo. Baruch Hashem. Forte. Então, nós saímos então de um estudo ali na Behar sobre o Yovel, que no estudo da Brit Hadashah referente, nós vemos que esse Yovel, ele se refere também ao final de todas as coisas, né, no final dos tempos, onde haverá então o Olam Abá, né, o descanso de tudo, onde haverá o julgamento de todos, né, o destino das almas, e é o que nós estamos lendo aqui. Aqui vai narrar todo um processo, desde que Yeshua chega para reinar, até quando termina o reino dos 1000 anos, né? Então, aqui é dito que quando Yeshua chega para reinar, o Satã ele é preso. Que Satã é esse que é preso? Né? Quer dizer que quando Yeshua chega, ninguém vai morrer mais? O anjo da morte não vai existir mais? Não é este Satã que está se referindo aqui o texto. O adversário que vai ser banido quando Yeshua chegar é o Yetzer Hara, o Satã interno, né? O Eterno, ele vai retirar das almas, né, o Yetzer Hara. Todos irão manter o Yetzer Tov e serão poupados do Yetzer Hara durante os 1000 anos. Então, durante os 1000 anos, os animais também não terão Yetzer Hara, não terão Satã interno, não vão querer praticar atos de violência, de brutalidade. Assim, os homens também, eles serão pacificados. É dito que a espada será trocada por instrumentos de roça, de roçar, né? As espadas, que é a guerra, vai ser substituída por instrumentos de trabalho. Então, as pessoas vão ter uma vontade de construir, de viver bem, de morar tranquilo, né? De servir a Deus, de cumprir Torá Mitzvot, né? Obedecendo Yeshua, o Mashiach, né? Essas pessoas que eu estou falando são as que restarão vivas após a chegada de Mashiach, que vai ter todo aquele, né? Aquela limpeza, né? 2/3 da terra desaparecerá. Haverá a guerra, Yeshua vence a guerra, Israel vence a guerra, imposta como o rei da terra, e aí então o Yetzer Hara, ele é preso, assim como aqui na visão o Yohanan viu o Satã, né, o adversário, sendo preso, colocado em uma prisão por 1000 anos. Este período, as pessoas estarão então tendo a oportunidade de sentir apenas o que é bom, pensar no que é bom, né? Os seus sentimentos, suas vontades estarão voltadas para o Yetzer Tov e não para o Yetzer Hara. Baruch Hashem. Aqui no versículo 4, vai falar que viu os tronos e pessoas estavam assentadas no trono fazendo julgamentos. Essas pessoas que estarão nos tronos foi que a gente leu no texto de Lucas, onde os Talmidim de Yeshua serão empossados como juízes da terra, juízes das 12 tribos, né? Baruch Hashem. Porque quando Yeshua chegar, não é somente os judeus racídicos, ortodoxos, ultra-ortodoxos que vai receber Yeshua, não. Todo Israel será salvo. A Torá fala, todo Israel será salvo. Então, grande parte das nações, pessoas das nações que nem sabem que é Israel, serão poupadas na vinda de Mashiach. Eu não estou dizendo que 100%, porque muita gente, infelizmente, pratica atos que não tem como ficar de pé na vinda de Mashiach. Mas outros estarão lá, e essas pessoas que ficarão, serão julgadas por quem? Pelos Talmidim Yeshua. Olha que mérito que teremos nós que somos Talmidim de Yeshua. Baruch Hashem. Então, aqui ele fala que viu as almas das pessoas que foram degoladas por causa do testemunho de Yeshua e por causa da Torá, né? Existiu muito, né, matança de judeus, por quê? Porque por ser judeu, por cumprir Torá, por guardar Shabat, né? E também ali no primeiro século, porque tinham também o testemunho de Mashiach e eram mortos pelos próprios irmãos judeus, né?
E então essas pessoas estarão de pé novamente, estarão vivas, né? Serão ressuscitadas. Estes serão os primeiros a ressuscitar. Ou seja, as pessoas que morrem, né, por elevar o nome de Deus. Essas pessoas terão logo a ressurreição, levantarão na primeira ressurreição. São Kadosh, né? Que está dizendo que são Kadosh e que eles não passarão pela segunda morte. Que segunda morte? O lago de fogo, né? Yeshua, ele fala sobre um lago de fogo onde o bicho não morre, onde o fogo não cessa. É dito aqui no final também do livro de Rezaion que os santos verão os perversos queimando no lago de fogo. Ou seja, paralelo à vida eterna, haverá uma morte eterna. Infelizmente, estão banalizando, né, no meio judaico mesmo, essa visão, dizendo que não, que essa questão de morrer eternamente não existe, porque a essência de Deus é a vida, e no final a morte vai ser exterminada. Sim, mas que final é esse? Tem um processo para chegar a um final, né? Vai existir sim uma punição de segunda morte, está escrito aqui, né? Aqui a gente vai continuar a leitura aqui, então vamos lá. Quando completar os 1000 anos, aí novamente vai soltar o adversário. O que significa isso? Terminou o 7º milênio, as pessoas da terra vão ser provadas novamente. Vai vir aquela inclinação maléfica dentro do coração deles. E boa parte das pessoas vão se levantar contra Yeshua. Porque essas serão aquelas pessoas que não fizeram a correção, que não aproveitaram o tempo, né, que foram dados a elas, né, de apenas conviver com o Yetzatov, para poder consertar suas almas. Elas se enfadaram do bem, né? Então, para elas, aquilo vai se tornar chato, monótono. Então, aquilo vai trazer de volta a maldade dentro delas. Este é o Satã que vai ser solto. Todos nós, infelizmente, temos essa luta interna com o Satã. Hoje existe tanto o Yetzeratov ativo em nós, quanto o Yetzerará, que é o Satã. Cada um de nós temos essa luta. No milênio do reino de Mashiach, será anulado o Yetzerará. Mas no final do milênio, aqueles que não fizeram, né? Que não fizeram de coração pleno, porque assim como eu disse no outro vídeo, a Torá de Yeshua não é prática apenas, né? Não é só cumprir o mandamento e acabou. Não, é você realmente amar o mandamento, fazer por gratidão, amor e paixão pelo eterno, né? Fazer o mandamento, não porque mandou fazer o mandamento, porque é isso que você vive para ser, aquilo é a razão de sua vida. Essa é a Torá de Yeshua. Então, quem não se adaptar a essa Torá, vai voltar nessa pessoa o Yetzerará. O Satã vai voltar para dentro dessa pessoa. E aí se ajuntarão, né, contra o Mashiach. Mas fogo cairá do céu, a punição, o julgamento virá do eterno. E serão destruídos, né? Então, do mesmo jeito que eles vão se ajuntar para poder destruir a cidade sagrada e lutar contra o Mashiach, o eterno vai juntar contra eles também julgamento, fogo vai cair sobre eles. E então aqui no versículo 10 fala, o adversário que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O adversário que os enganava não é o Satã, o anjo da morte, não. Porque o Satã, o anjo da morte externo, tem um trabalho específico, que é buscar as almas para levar para o outro lado quando morre. É claro que ele também faz esse trabalho de desviar externamente, numa generalidade, sim. Mas o que está citando aqui é o adversário que os enganava, ou seja, a pessoa vai se tornar aquilo que ela sempre quis, ou seja, ela vai se tornar o próprio Satã e vai ser lançado no fogo. Lançar no fogo significa julgamento, vai ser julgado, né? Vai ser punido. Aqui cita fogo e enxofre no lugar do lago de fogo.
ou seja, Baruch Hashem, no Genan. Né? É dito que o Genan, ele tem 7 andares, certo? No último andar do Genan, esse último andar, ele não cessa, ele não termina, ele não para, entendeu? Então, os 6 primeiros andares, a pessoa vai, se cair no terceiro, dependendo do pecado, da gravidade, vai para um nível do Genan. Quando a pessoa cai, quando um ser humano, né, um indivíduo, cai no 7º andar, porque praticou um pecado muito grave, se levantou contra o rei Mashiach, que no final de tudo aqui, levantou contra a cidade sagrada, levantou contra o templo de Deus, levantou-se contra o Eterno. A condenação dessa pessoa é o 7º andar do Genan, é o lago de fogo, onde serão atormentados pelo século do século, está escrito aqui. E Yeshua, ele diz que o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Então não fica nessa de, inferno é 11 meses. Sim, para uns. Para quem não foi muito longe, é 11 meses, é até 11 meses. Mas para quem pisou na jaca, para quem levantou contra o próprio Eterno, quem blasfemou o nome sagrado, quem se levantou contra o templo sagrado de Deus, essas pessoas não têm essa coisa de perdão. Yeshua falou, não existe perdão para a blasfêmia ao Ruach. Na Parashat Emor, que nós estudamos, a gente viu, não tem perdão para aquele rapaz que se levantou contra a divindade, blasfemando o nome da divindade. O que aconteceu com ele? A punição foi a morte, não tem isso de perdoar. Não tem perdão. Quando a gente conscientizar que existem consequências e graves para as decisões que nós tomamos na nossa vida, vamos começar a pensar antes de agir. Né? Não nos enganemos com o judaísmo facilitado, né? Que infelizmente existe. Né? Pessoas que estão passando pano para muita coisa. Né? Inclusive para o inferno, passando pano no inferno. Não existe pano no inferno. Existe fogo no inferno. Tormento, dor, agonia. Porque, infelizmente, a tua alma, a minha alma, ela é eterna. Por quê? Porque a nossa alma, ela vem da fonte eterna, da luz do eterno. Então, se eu passo a me comportar de uma maneira de escuridão, aversa à luz do eterno, eu estou desencadeando uma eternidade de escuridão, de afastamento. Apenas eu mudei a direção, estou correndo para o lado oposto, mas é uma corrida infinita. Porque a essência da minha alma é infinita. Né? Se eu tenho um ponto de luz infinito que iniciou a minha alma, não tem fim. Né? Então, se eu chego num ponto que não tem como voltar atrás, não tem arrependimento, não tem perdão, então isso vai desencadear um sofrimento também infinito. É duro, mas é a verdade. Está escrito. Cuidado com quem você anda ouvindo. Cuidado com o ensino que você anda absorvendo. Faça um juízo de valor. Pesquise nos escritos. Pesquise pelos sábios. Não vá só de conversa de alguém que você ouviu falar. Que quer acariciar as pessoas, porque na internet não pode falar muita coisa, porque não pode, senão não ganha a atenção das pessoas, porque senão não ganha o like, porque não ganha a visualização, porque vai incomodar alguém, porque vai atacar grupos. Então, entenda, leia Parashat Bechukotai. Não tem moleza. Nós vamos estudar Parashat Bechukotai. Não existe moleza para ninguém. Nós temos um serviço a fazer, que é honrar, amar o Eterno e seguir suas orientações. E nisso, toda a vida, o bem nos espera. Mas se nós fizermos o contrário, existirá muito sofrimento no caminho. E no final, existirá uma morte eterna,
que é chamada segunda morte, né? Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Elohim. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro rolo, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nela havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras. Essa é a segunda ressurreição, né? Não é aquelas pessoas que passaram pela primeira ressurreição, é os que morreram ali durante o milênio, né? Pessoas que morreram e não ressuscitaram na primeira ressurreição. É dito que livros serão abertos. O que quer dizer isso? Cada um de nós estamos sendo vigiados e toda a nossa atitude, pensamento, desejo, ação, tudo que fizemos ou que tenhamos deixado de fazer, podendo fazer ou não podendo fazer, tudo que nós pretendíamos fazer, tudo que pretendíamos não fazer de ruim, de bom, tudo isso é anotado. Existe um guardião do lado, tomando conta de anotar tudo, tanto um guardião que fica rodando a gente o dia todo, vários, quanto as próprias paredes em nossa casa, que tem almas, né, nelas, tudo faz aquela vistoria diária. Toda noite nós dormimos, isto é, nossa alma sai do corpo para fazer o quê? Para assinar embaixo as nossas atitudes do dia. E isso vai formando esses livros que serão abertos neste momento aqui, do grande trono branco. O que quer dizer grande trono branco? Deus se senta no trono? Não, é uma expressão de dizer que tem uma autoridade, né? Grande, gadol, né? E um rei grande, e branco quer dizer o quê? Que é pureza, que está trazendo ali a santidade de Deus. A brancura mostra isso, a santidade de Deus, a separação de Deus de toda a criação. Vai chegar a hora agora do grande todo-poderoso botar cada alma que ele criou frente a ele, né? Então agora chegou o momento de realmente dizer quem fez o trabalho que tinha que fazer e quem não fez. E agora olha só o resultado aqui, ó. Versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no rolo da vida foi lançado no lago de fogo. Existe a última punição. Existe o final, que é a destruição final. Esse lago de fogo final aqui não vai ser uma coisa que vai passar para sempre se queimando a pessoa, no caso, né? O fogo lá não se apaga, mas a pessoa vai passar para sempre. Algum momento, aquela alma, ela vai ser desligada da fonte. Porque é uma aversão, né? A vida, é a morte. Em algum momento, aquele fôlego que vem do eterno, ele vai se extinguir para que o eterno não participe do sofrimento de suas criaturas. Mas existirá sim a punição final, o lago de fogo e enxofre, onde queimará, a gente não sabe quanto tempo, mas queimará os perversos. O tempo que for necessário. Yeshua disse que só sai da prisão depois que paga a última moeda, né? Então, conforme a quantidade de perversidade que tiver escrito ali naqueles livros, porque nós temos que lembrar que são várias vidas. Eu tenho hoje 43 anos de idade. Quantos dias eu já vivi nesta vida? E quantos dias eu não já vivi nas outras vidas que já vivi desde Adão e Rava? Então, são muitas anotações. E quem não fez techuvá de nada disso, né? Vai passar pela punição de todos esses enclaves, né? Que ele veio deixando anotado nos livros, né? Porque cada um de nós assinamos embaixo do nosso diário das nossas ações.
Não se esqueça disso. Faça Shema para ir dormir. Reza Salmo 91, para evitar muito ataque de noite, porque é de noite que você vai fazer lá o relatório, né? E aí, quando chegar neste momento aqui, vai estar tudo redigido, gravado, anotado, e não vai ter como negar, porque é algo que nós já vamos estar com a consciência plena e nós mesmos vamos ver com os nossos olhos, e a vergonha, né? A vergonha do erro explícito já vai ser uma grande punição diante de todos, diante do Criador, né? Está ali expondo toda aquela situação que não foi capaz de voltar atrás em tempo, se arrepender em tempo e mudar em tempo, fazer techuvá. Baruch Hashem. Então, continue seus estudos de Berucotai, é uma paraxá muito forte, né? Sabendo então que por que o povo foi punido, né? Por que o povo foi tirado da terra? Principalmente, por quê? Porque o povo ignorou o descanso da terra. Né? É muito interessante quando a gente volta para o início de todas as coisas. De onde sai o ser humano? O ser humano sai da terra. O ser humano sai da terra. Então, a própria terra é o quê? É a raiz, a semente do nosso corpo, não é assim? Então, quando eu não cuido, né? Quando eu desleixo de mim mesmo, o final é a destruição, né? Então, desleixa da semente, do original, daquilo que é início do ser humano, desleixa da terra, deixa a terra fora da Torá. A Torá diz para deixar a terra descansar, mas põe a terra para trabalhar, o orgulho, a avareza, a ambição, né? Não é assim que as pessoas fazem com seus corpos, com a própria terra de Israel, né? Não dá o descanso da terra, não dá o descanso das pessoas, ou seja, não deixa o ser humano fazer um respirar. Não olha para cima, vive como animais, olhando para baixo, procurando mais, com ambições e desejos desenfreados, né? E isso vai resultar do quê? Na própria destruição. O Eterno, a gente estudou, né, na paraxá passada, não é que o Eterno está feliz da vida por pegar um porrete e descer na cabeça das pessoas. As próprias pessoas se jogam no abismo. Porque, como eu disse, somos analisados todos os dias. Todas as nossas ações são anotadas, são conferidas. Nós sabemos disso. Mas poucas vezes no dia nós nos lembramos disso. É como se a gente criasse uma amnésia e continuamos a viver as nossas vidas sem ter o cuidado de vigiar as nossas ações. É necessário compreender essa verdade. O olho do Eterno está em todos os lugares. Os olhos do Eterno são os olhos dos anjos que te rodeiam, são os olhos das pessoas que te veem, são até mesmo os animais que estão ao seu redor. Tudo que está ao seu redor é testemunha de suas ações, é testemunha de suas falas, de seus comportamentos. Então, vamos vigiar o nosso comportamento, andar segundo as leis do Eterno, assim como a Parashat Berucotai nos faz, né? Esta ação de alertar as nossas memórias para toda esta complicação que nós podemos nos meter em virar as costas para as leis de Deus, para a Torá do Eterno, suas instruções, porque no final, quando nós deixamos a vida, caímos na morte. Baruch Hashem. Deixe um like no vídeo, comente, compartilhe com pessoas que estão acordando desse sono da apostasia. Pedimos ao Eterno misericórdia de nossas vidas. Pedimos que nós possamos estar atentos às nossas ações, né? Atentos aos nossos pensamentos e voltados para a prática da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.
Lehitraot, Kol Atovim Lekulam.